Amém. Esse é aquele momento que você que veio preparado para entregar o seu dízimo, a sua oferta. Então você tem oportunidade. Pode vir à frente e fazer a sua entrega. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento de louvor, de adoração. Entregamos ao Senhor e cremos que o Senhor está recebendo. De fato, Deus, nós somos imperfeitos, mas a nossa intenção é agradar ao Senhor, é fazer com que o Senhor se deleite em nós, naquilo que nós estamos prestando como culto ao Senhor nessa noite. Pai, receba a nossa adoração, receba o nosso culto e opera com poder na vida do teu povo nesta noite, Pai. Assim como o Senhor já tem operado desde o começo deste culto, que até o término a tua presença não se afaste deste lugar, mas que o Senhor possa tocar nos corações. Oramos por esses nossos irmãos que entregaram seus dízimos, ofertas. Deus querido, que a tua presença esteja em cada um deles, que a prosperidade do Senhor possa alcançá-los nas suas famílias, nas suas casas, porque assim diz a tua palavra, que ao entregarmos dízimos, ofertas e primícias, os nossos celeiros seriam cheios, e nós cremos que os celeiros do teu povo, Deus, serão cheios da tua graça, do teu poder e da tua misericórdia. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 1 e 2. Eu estou copiando uma frase que a Sandra descobriu na mensagem dessa noite. Eu roubei dela essa frase que eu achei bem interessante. Falei, dá para construir um sermão aqui. E o texto de Gênesis 34, versículo 1 e 2 diz assim: Diná, filha de Lia, que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Vendo-a Siquém, filho de Amor, o heveu, governante daquela região, levou-a à força e a violentou. É bem interessante o que aconteceu aqui. Esse texto de Gênesis 34 é um dos textos mais sombrios de toda a era patriarcal, aquela era de Abraão, Isaque, Jacó. E após os conflitos que Jacó teve com o seu irmão Esaú, ele sai da terra ali dos seus parentes para ir a Betel. E Betel, na Bíblia, significa casa de Deus, era um local em que ele deveria ir e ficar ali. Mas ele acabou se estabelecendo num lugar mediano, entre o local onde ele saíram, onde ele estava, e Betel, que se chamava Siquém, que era o nome de um homem daquele lugar. O interessante é que essa palavra Siquém significa ombro, ou seja, Jacó foi se encostar num ombro errado. Começa aqui a história. Porque ele encontra naquele local uma certa estabilidade. Na terra de Siquém, sua família enfrentou uma crise devido ao comportamento leviano de um príncipe daquele lugar. O contexto dessa história, irmãos, nos mostra Jacó armando acampamento ali em Siquém e comprando, inclusive, uma gleba de terra. Ali em Gênesis 33, um pouco antes, versículos 18 e 19, diz que, tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo a cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ou seja, não era uma estadia comum, ele pretendia ficar naquele lugar. Ele pretendia se estabelecer naquele lugar, quando ele deveria ter ido para Betel, a casa de Deus. A família estava criando raízes aí, se estabelecendo. Mas nesse aparentemente momento de paz, acontece uma tragédia. Diná, uma das suas filhas, tomou uma atitude aparentemente sem qualquer consequência. O texto nos diz simplesmente o seguinte: Diná saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Essa narrativa nos mostra como a liberdade sem vigilância e
sem responsabilidade pode gerar desconforto e vulnerabilidade quando nos envolvemos com o mundo sem Deus. Foi o que aconteceu com essa menina. O que a gente diria que Diná deu uma saidinha inconsequente. Seria esse o tema da nossa palavra dessa noite. Uma saidinha inconsequente. Como isso aconteceu e quais foram as consequências do seu ato, é o que tentaremos mostrar aos irmãos nessa noite. Primeiramente, nós queremos falar aqui de uma curiosidade que ela teve. Quando ela sai para conhecer as mulheres daquela terra, desperta uma certa curiosidade. E isso não justifica a violência sofrida por ela, conforme a gente vai ver no decorrer da mensagem, mas explica o cenário de risco no qual ela veio a se envolver. De uma maneira inadvertida, ela saiu para explorar um lugar estranho, desconhecido e perigoso. Quer dizer para você que é jovem, e até para velhos também serve isso, a curiosidade em si mesmo não é pecado. Diná queria conhecer outras culturas, isso não estava errado. Desejava aprender com as mulheres daquele local também, podemos entender que podia não estar errado. Esse desejo de conhecimento, de exploração, é uma característica humana. Todos nós temos, todos nós queremos conhecer. Pertencente à família de Jacó, família que tinha uma aliança com Deus, Diná deveria ter sido mais cuidadosa em sua curiosidade. Ela poderia até ter saído, mas não isolada, não sozinha, como ela fez. Ela deveria ter saído com alguém da sua família, ou pai, ou mãe, ou um irmão. Não, mas ela saiu, parece que até de uma maneira escondida, para conhecer as mulheres daquele local. E ao se misturar com gente de padrões diferentes, sem qualquer critério, Diná ficou sem a cobertura da sua família, sem a cobertura da sua comunidade. O que aconteceu com ela só aconteceu porque ela foi para o meio de uma cultura de indivíduos mundanos e que não temiam ao Senhor. Gênesis 34, versículo 7, diz assim: quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. O texto nos mostra claramente que os costumes daquela terra de Siquém, da terra ombro, né, onde Jacó estava ancorado, contrastavam com os costumes da família de Deus, da família de Jacó. Siquém tinha cometido um ato que em Israel era vergonhoso, naquela terra não, possivelmente era comum acontecer esse tipo de coisa, mas na terra de Israel não, isso era um ato vergonhoso e, de acordo com o texto, coisa que não se faz. Quando a gente pensa nessa frase, a gente pensa na igreja, irmãos. A igreja é uma terra de Deus, uma terra protegida. Há coisas que não se faz, ou que não se deve fazer àqueles que praticam uma fé cristã. E veja onde Diná foi se arranjar. A saidinha para o mundo, aqui vem para jovens e até para pessoas idosas, tá? Tem colocado muitos filhos de Deus em grande perigo. Quantos crentes saem dos seus campos de segurança, onde estão debaixo de proteção e cuidado, para aventurar e conhecer o mundo e se tornam presas fáceis do predador. 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim: afastem-se de toda aparência do mal. 1 Coríntios 15:33 diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmãos, como vivemos, como dialogamos com pessoas que possuem muitas vezes hábitos nocivos, diferentes dos valores cristãos, nós seremos influenciados de uma forma negativa em nosso caráter e comportamento. Eu gosto do Salmo 1, que fala assim: feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o que o salmista quis dizer, que o contato contínuo
com conversas torpes, com fofocas, com cinismo, faz com que você normalize as suas atitudes más. Quando a mente é constantemente alimentada por ideias destrutivas, por valores éticos e morais que não condizem com o viver cristão, acabam se deteriorando. Por isso que Paulo fala aos romanos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A curiosidade de Diná levou a sofrer consequências gravíssimas. Segundo ponto da nossa palavra nessa noite: um desejo sem escrúpulo. Diz o texto que, vendo a Siquém, que era um príncipe daquele local, levou-a à força e a violentou. O texto hebraico é brutal e violento. Se a gente fosse traduzir, ele a tomou, deitou-se com ela e a humilhou. Foi isso que aconteceu. Ele desejou e possuiu. Diferente de um amor bíblico, né? Quando o jovem espera o casamento, espera a vontade de Deus, quer dizer que o desejo do mundo é consumista, é imediatista, não pondera consequências de jeito nenhum. Siquém era príncipe, filho de um governador ali do local, e a sua violência sexual foi declaradamente um ato de poder político. Ele pensou: eu posso, eu sou capaz, eu faço o que eu quero, porque eu tenho poder, eu controlo as circunstâncias. Irmãos, a sequência do texto nos mostra, depois do que ele fez, ele talvez arrependido, sei lá, mas declarando amor a Diná e até mesmo desejando se casar com ela. Veja 34, 3 e 4, diz assim: mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a seu pai: amor, consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. O abusador, agora eu vou entrar num ponto que a gente tem convivido nos dias atuais. O abusador, normalmente, ele confunde posse violenta com amor. Normalmente, o ciclo de qualquer ato de violência é o seguinte: após o episódio de agressão, isso acontece, às vezes em lares, em casais, né? Após o episódio de agressão ou controle extremo, o abusador começa a pedir desculpas, justificando seus atos com declaração de amor. E a trouxa da mulher acredita. Esse comportamento doentio confunde a vítima e de uma certa forma, dificulta a identificação do ato violento, ou do abuso. Jacó e seus filhos, diante daquela situação, eles não deveriam ter a atitude que tiveram. Eles cometeram outro erro. Eles vão negociar com o pai de Siquém, o amor, depois do crime. Se você ler, é um texto longo, eu não vou ler aqui porque perderia muito tempo, mas você pode ler em casa, do versículo 5 até o versículo 31. Na verdade, o que eles deveriam fazer não era negociar com ninguém. Eles deveriam proteger a vítima, proteger a filha e buscar a justiça divina. E não negociar com agressores. Não se negocia com agressores. A família deve ser um local de acolhimento aos filhos, principalmente quando eles erram. Não jogar para fora. Ao não priorizarem o cuidado para Diná, a gente diria que numa linguagem popular, eles colocaram a ovelha nas garras do lobo. Precisamos cuidar de nossos filhos, ainda que eles errem, pois abandoná-los, deixá-los à mercê do lobo, pode levá-los a se perderem para sempre. Terceiro ponto da nossa palavra dessa noite: como Deus reage diante daquilo que aconteceu. Irmãos, embora o nome de Deus não esteja mencionado aqui, a não ser na palavra Betel, casa de Deus, né? Não seja mencionado nesse capítulo, ele esteve presente em tudo aquilo que estava acontecendo. Deus não admite o estupro,
Deus não admite atos de violência contra a mulher. Pelos princípios legais registrados na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, Siquém seria condenado à morte. Ali em Deuteronômio 22, de 25 a 27, diz assim: se contudo um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo. Pois o homem que encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Então, de acordo com esse princípio da palavra de Deus, se você ler um pouco mais adiante, Siquém seria morto pela lei do Antigo Testamento, pela lei de Deuteronômio, transmitida por Deus a Moisés. Ou seja, o que mostra aqui é que Deus enxerga a violência contra a mulher como um ataque à sua própria imagem. É por essa razão que Paulo ensina que os maridos devem tratar as suas mulheres com dignidade. Veja, por exemplo, esse texto de Colossenses 3,19. Maridos, amai vossas mulheres, e não as trateis com amargura. É interessante a palavra amargura que aparece nesse texto aqui. Traz aquela ideia que o marido não deve ser tão duro a ponto de entristecer a mulher, deixar que a mulher fique ali amargurada. Ele não deve ser áspero, ele não deve ser hostil no tratamento com a sua esposa. Essa expressão, não trateis com amargura, ela ainda fala sobre o cultivo de ressentimentos, de frieza emocional, de grosseria, uso de palavras ríspidas e humilhantes, que muitos maridos cultivam em relação às suas esposas. O pecado gera mais pecado. Diante do ocorrido, Simeão e Levi, que eram irmãos de Diná, engendraram um plano para assassinar Siquém. A ação deles não foi um ato de justiça, mas foi um ato de vingança, o que Deus também não quer. Deus não quer atos de vingança da nossa parte. Diante daquele pedido de casamento de Siquém a Diná, eles armaram uma situação para debilitar o povo do agressor. Versículos 34, de 13 a 15, diz assim: os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria vergonha para nós. Daremos o nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidados, todos do sexo masculino. A circuncisão era algo dos judeus, e normalmente o judeu que fosse circuncidado na fase adulta, ele ficava debilitado. Então eles armaram aqui, engendraram um plano. Vamos fazer com que eles se circuncidem, e depois, quando eles estiverem passando mal, a gente vai fazer o que está no nosso coração. Tanto é que nos versículos 28 a 28 em diante diz assim, aliás, 25 em diante diz assim: 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém, porque ela já estava lá. Veja que Jacó sequer protegeu a sua filha, permitiu que ela ficasse lá na casa desse povo. Passando pelos seus corpos, saquearam a cidade onde a sua irmã tinha sido desonrada. Gente, a atitude de Siquém não somente provocou a sua morte, mas provocou a morte do seu pai, provocou a morte de outras pessoas que não tinham nada a ver com aquela situação. O que a gente entende aqui, que a atitude dos irmãos de Diná trouxe a Jacó agora um pavor por causa daqueles mortos, por causa daquela gente, ou a gente daquela terra que poderiam se revoltar contra eles. E Jacó fala então a Simeão e Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos
destruídos. Veja como uma coisa vai chamando a outra, como um pecado sério vem atraindo maldição em cima de maldição, a ponto agora deles estarem num beco sem saída. Ou seja, qualquer tipo de violência vai gerar violência numa escalada e intensidade maior. Toda atitude violenta vai engendrar uma espiral de ódio, de rancor, que pode destruir. Há um texto bem interessante, quando Jesus estava sendo preso, a palavra de Deus fala que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E Jesus fala algo interessante ali. Jesus disse, isso foi a Pedro, disse, guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. A frase, os que empunham a espada pela espada morrerão, tem a ver com a lei do retorno, ou seja, em que as pessoas violentas irão colher exatamente o mesmo tipo de violência, de dano que causaram a outras pessoas. Quero terminar a palavra dessa noite com algumas aplicações. Primeiramente, para os jovens que gostam de flertar com o mundo, Paulo, aconselhando Timóteo, disse o seguinte: fujam das paixões da juventude e sigam a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que invocam o Senhor de um coração puro. Jovem, cuidado com a saidinha para conhecer o mundo. Essa saidinha pode trazer um sério problema para a sua vida. Para as vítimas da violência, não sei se tem alguém aqui que sofre algum tipo de violência. Às vezes acontece e a gente nem sabe quantas mulheres sofrem caladas, né? Violência dos seus esposos, sem falar nada para ninguém. Só aparece quando acontece uma tragédia. A vítima da violência nunca é a culpada. Muitas vezes tem gente que tenta culpar, né? A palavra de Deus certamente registra a dor daquela pessoa que sofre a violência. Deus viu o que aconteceu com Diná e vê também o que acontece com você. Há um texto em Provérbios 3:32 que diz que o Senhor abomina o perverso, mas os retos trata com intimidade. Se você está sofrendo violência, busque ajuda. A aparente indiferença de Jacó, como a aparente indiferença de muitas mulheres, pode trazer problemas. Busque ajuda. Porém, devemos entender que Deus é aquele que advoga em favor daqueles que sofrem. É aquele que pode nos socorrer. Algo interessante na carta de Tiago. Tiago fala o seguinte: está alguém sofrendo? Faça oração. Qualquer tipo de sofrimento, faça oração. Outra aplicação para a sociedade, é que envolve eu e você e também como igreja. O amor disfarçado em violência nunca é amor. Se quem quis reparar o seu ato de violência, casando-se com Diná, mas isso não o livrou das consequências do seu ato, do seu pecado. A sociedade pode até normalizar a agressão sexual sob a desculpa. E alguns que matam, diz assim, eu matei por amor. Que história é essa? Matou por amor? Isso é um grande mal. No mundo onde a violência se espalha, só há uma solução, gente. Jesus, o Filho de Deus, Ele deu a sua vida pelo nosso resgate. Se você sofre algum tipo de violência, seja até mesmo no emprego, às vezes a pressão psicológica ou uma situação humilhante, pense numa coisa: Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Há uma frase, e eu termino com essa frase, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, que fala assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Por que que Ele deu a vida? Para que eu não sofra, para que eu possa me apegar a Ele, e Ele é aquele que vai ser o meu intercessor, o meu advogado, o meu Senhor, é aquele que vai colocar as coisas
no seu devido lugar. Que Deus nos abençoe. Pastor Luiz, vamos orar. Amém, queridos. Fique de pé. Quem foi abençoado com a palavra? Muito bom ouvir a palavra, não é? Melhor ainda é o quê? Praticar. Ó Deus, a Ti, somente a Ti, toda a honra e glória, todo louvor e adoração. Pai, que momentos preciosos na Tua presença, onde nós pudemos coletivamente adorar o Senhor. E depois, meu Deus, ouvir esta palavra que veio do Seu trono para o nosso coração. A palavra diz que nós devemos vigiar e orar, ó Deus, porque o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E nesta noite, Deus, aquilo que nós ouvimos, Tua palavra, que é poder, é graça, é misericórdia, que nos corrige, que nos consola, que nos ajuda, que nos fortalece, Deus. Tudo quanto ouvimos nessa noite, que possamos colocar em prática para a glória do Senhor. Os dias são maus, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e nós queremos, Deus, viver debaixo da Tua graça, mas em obediência à Sua palavra. Deus amado, nos ajude a vigiar, a orar, estar sempre disposto a obedecer a Sua palavra. Ó Deus, nós declaramos nessa noite que nós sairemos daqui fortalecidos, porque a Tua palavra não volta vazia. E aquilo que nós ouvimos nessa noite, nós queremos dizer que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é a nossa paz e a nossa esperança. E que queremos ter uma semana abençoada sobre o Teu poder, sobre a Tua graça e a Tua misericórdia. Muito obrigado pela Tua palavra nessa noite, Deus, e que a coloquemos em prática para o nosso crescimento espiritual, para que nós não possamos cair nas garras do inimigo. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê